pessoal, tudo bem com vocês? Somos graduandos em fisioterapia pela FASAG e hoje iremos abordar um tema muito interessante. Os componentes do grupo são Evaneide Oliveira, Adriele Dias, João Oliveira e Sullivan e Gino. Iremos falar hoje sobre a doença de Pique. Mas o que será essa doença de Pique? Ficou curioso? Não saia daí, logo depois da vinheta. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Evaneide Oliveira e hoje eu vim falar um pouco para vocês sobre a fisiopatologia e as características da doença de Pique. A doença de Pique, você já ouviu nos vídeos anteriores o conceito dessa patologia, que se descreve como uma demência frontotemporal no cérebro. Ela é uma doença degenerativa e causa uma atrofia frontotemporal, como o próprio nome já diz, na parte frontal do cérebro e temporal, que fica na parte lateral do cérebro. Essa demência, ela acontece devido ao excesso de proteína tau nos neurônios, que é conhecida também como corpos de Pique. Essa proteína são proteínas que estabilizam os microtúbulos. O que são os microtúbulos? Os microtúbulos, eles se tratam de estruturas proteicas que formam parte do citoesqueleto. Quando essas proteínas elas possuem defeito, não estabelecendo bem os microtúbulos, pode levar ao aparecimento de uma demência. É o que acontece na doença de Pique. Acontece também em pessoas, por exemplo, que possuem Alzheimer. Ambas as doenças elas são bem parecidas. Nessa imagem aqui, por exemplo, a gente observa a imagem da anatomia do cérebro, né? Uma imagem ilustrativa. Em cor amarelo aqui, a gente observa a parte frontal do cérebro. Na parte azul, a parte parietal do cérebro. Em vermelho, observamos a parte occipital. E na parte verde, a gente observa a parte temporal. Como eu disse anteriormente, nessa parte frontal do cérebro e na parte temporal do cérebro que acontece essa patologia de Pique. Nessa parte frontal, por exemplo, ela é responsável pelo planejamento de ações e movimentos, como pensamentos abstratos, por exemplo. Na parte temporal, que está ilustrada aqui como verde, nessa parte ela é responsável pelo gerenciamento da memória e fica localizado na parte lateral do cérebro. Principal função é processar os estímulos auditivos. Agora, se tratando das características da doença de Pique, a doença ela se destaca por dois tipos padrões de comportamento clínico, sendo eles o de padrões de comportamento e os padrões de linguagem. No padrão de comportamento, por exemplo, esse indivíduo ele manifesta-se por comportamento desinibido, com impulsividade agressiva, agitação, manifestação de desejo sexual, mudanças no hábito alimentar, por exemplo, e um comportamento apático, né? O indivíduo ele não tem vontade nenhuma de exercer qualquer atividade. Já no padrão de linguagem, inclui, por exemplo, a dificuldade de se expressar, de entender ou de falar. Geralmente são associadas às alterações comportamentais, habilidades espaciais e memorial geralmente aparecem intactas.